Olha, Jesus, Ele está falando aqui ao nosso coração, de uma maneira profunda, de uma maneira perfeita. Não sou eu, pastora Magdel Torres, mas é o Espírito Santo que está falando, com palavras que saem da minha boca, para sarar as feridas abertas, para curar-nos de tudo aquilo que aflige e atrapalha a nossa caminhada. E foi isso que Deus fez ali na vida de José do Egito. E é isso que o Senhor quer fazer em tua vida. É isso que o Senhor está fazendo e vai continuar a fazer em minha vida. Por mais conhecimento que tenhamos da presença deste Deus, nós sempre precisamos nos aproximar mais e mais dele. Por quê? Porque nós precisamos da presença dele, da sabedoria dele, da instrução dele, né? Que é a orientação perfeita para chegarmos àquilo que ele determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira emboscada, Satanás tentou matar José. Deus o tirou por cima. Foi ali vendido. O Senhor o livrou através do irmão mais velho dele, Rúben. Foi vendido. Quando Rúben voltou, retornou, o seu irmão não se encontrava mais ali. Mas não importa. Os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Olha só. Tem coisas que acontecem em nossa vida e achamos, pronto, agora não deu certo. Perdi a oportunidade. E como é que vai ser? Eu não vou ter mais a oportunidade de crescer porque não aproveitei esse momento. É porque não era para ser do jeito que você pensava. Não era para ser do jeito que eu pensava. Mas o que Deus determinou é maior. Onde fecha-se uma porta, abre-se outra maior. Então, a emboscada, Deus tirou ali ele por cima. Da emboscada do diabo através dos seus irmãos para o matar. Ele foi vendido e levado para a casa de Potifar. Um homem tido como grande, fazia parte do exército, não é? De Faraó. Mas Deus ali, quando José colocou a planta dos pés dele na casa de Potifar, tudo mudou naquele lugar. Por quê? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus é diferente. A bênção, ela está com a gente. Algumas vezes ou até muitas vezes as pessoas acham assim, porque estão passando por um momento difícil, Deus não é contigo. Infelizmente, muita gente já chega para você e diz: se Deus fosse contigo, tu não passarias pelo que tu estás a passar. Mas o que iria dizer José, que passou por cada situação e Deus sempre esteve com ele? Aí você vai dizer assim: mas pastora, por que Deus não o livrou? Porque Deus não permitiu que ele retornasse para a casa do seu pai e não fosse vendido, e depois não passasse ali por outras situações que fez com que José sofresse muito mais? É porque Deus sabia que haveria um tempo onde a fome iria assolar, instalar-se na terra, e o propósito que Deus tinha era salvar o seu povo da fome. Ninguém sabia, nem mesmo José. Porque tem coisas que Deus não nos revela. Porque Deus, ele se revela a cada um de nós até onde ele quer se revelar. Ele é soberano. Ele é soberano. O que nós temos que saber é aquilo que ele sabe que não vai prejudicar a nossa caminhada diante dele. Já pensou se tudo soubéssemos do que iria acontecer em nossas vidas? Seria apavorante. Por quê? Porque nem tudo são coisas boas. E as ruins, como nós iríamos reagir? Então Deus, ele vai nos preparando. Jesus, ele vai nos preparando. E o Espírito Santo, ele vai nos consolando e vai nos dando sabedoria. Para quê? Para podermos reagir a cada situação inesperada, difícil, que muitos caem e não conseguem cair. E não conseguem subir. Não conseguem se reerguer. Mas José do Egito, mesmo sendo muito jovem, ele conseguiu tudo isso. Por quê? Porque ele servia com fidelidade a Deus. A saudade foi grande. Eu tenho certeza que o medo e até o pavor, não sei, só Deus sabe. Mas ele estava
em terra estranha. E além da terra que ele estava, ser estranha, era a terra dos seus inimigos. E estava ali como escravo, morando de favor na casa dos outros, sendo empregado. Mas Deus tinha um propósito, e ele ali ele fazia tudo quanto tinha que fazer. José era um rapaz que tinha caráter, integridade, verdadeiramente colocava em prática a palavra de Deus em sua vida. E ali ele fez com que a casa de Potifar crescesse grandemente. Os negócios de Potifar, é interessante que isso o Senhor me fez atentar também. Que o nosso irmão José, ele era um exímio administrador, empreendedor também. Ele tinha conhecimento dessas coisas, mas como? Se era tão jovem? É porque a sabedoria que nos dá é Deus. Ele faz a diferença na vida dos seus. E ali ele fez tudo crescer. Ao ponto de que lá vem a próxima armadilha do diabo. Lá vem a próxima emboscada do diabo. Porque o diabo não conseguiu parar José ali nas mãos dos seus irmãos. Ele agora tentou parar José ali nas mãos daquela mulher, a esposa de Potifar, que começou a se engraçar. O inimigo ali lançou, não é? Um sentimento que não era de Deus. E ela cobiçou a José. Ele era um rapaz vistoso, muito bonito, e tinha um jeito que chamava atenção. Além da sua inteligência, não é? Além da maneira a qual ele trabalhava e toda a sua dedicação para com Potifar e toda a casa. E aquela mulher começou a assediar, não é? Assediar ali a José. E José, ele resistiu. E ele disse que não queria nada com ela, porque tudo ele poderia ter ali naquela casa, que tinha sido dada a ele por Deus e o seu patrão Potifar, o qual ele servia. Mas só não poderia ter a ela, porque ela era a esposa dele. Ele jamais queria tocar. Integridade, honestidade, canto de mistério, direcionamento de Deus, obediência a Deus, perseverança em Deus. Ele seguiu assim, em tudo aquilo que ele aprendeu da parte dos seus pais, em tudo aquilo que ele cresceu ouvindo. Deus começou a trabalhar tremendamente na vida de José. Aquela mulher não aceitou. O diabo viu que ele não iria ceder. O que fez? Aquela mulher foi agarrá-lo. Ele correu e ficou ali. Ela pegou, não é, uma parte da roupa dele e caluniou-o. E chegou para o seu marido e disse: ele me agarrou, ele deu em cima de mim. Ela distorceu toda a situação, caluniou. O inimigo, o diabo, mais uma vez tentou encurralar. O diabo, mais uma vez, ele tentou acabar ali com a vida de José, porque ele queria que aquele marido ficasse tão irado a ponto de tirar a sua vida. Ele não tirou, mas ele o lançou na prisão. Por quê? Porque o inimigo arma e o Senhor desarma, o inimigo faz e o Senhor desfaz. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar o seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se, você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.